E aí pessoal, aqui quem fala é o Miau, e esse é um guia de composições. Ele vai ser dividido em duas partes, com a primeira sendo focada na história e a segunda sendo focada mais pro mid-game, que é aquela parte onde você entra na memória do caos e etc. A primeira coisa que você precisa entender sobre composições é que não é você que escolhe sua composição, são os inimigos que escolhem a sua composição. Não adianta nada você focar em um DPS principal, como a Cilly, que é um personagem muito forte, chegar lá numa sala não ter nenhum inimigo que tem fraqueza Quantum, que é o elemento dela. A maior parte dos inimigos tem uma resistência base de 20%, para todos os elementos. Além dessa variável de 20%, os inimigos também têm resistência extra quando estão com a barra de tenacidade. Quando eles estão com a barra, eles só tomam 90% do dano, então é 10% de resistência. Então, além de você ter a desvantagem de 20% pelo elemento, você também tem a desvantagem de 10%, que é para o inimigo com a barra ativa. Uma forma de compensar os 10% é você levando alguém que ajude a quebrar essa barra, e a única forma de diminuir a resistência seria com penetração de resistência, que alguns personagens DPS têm no próprio kit, e possivelmente vão ter alguns suportes que também vão tirar essa resistência. Então, sempre que você for montar uma composição, você tem que tomar como base o tipo do inimigo e pegar elementos que favoreçam isso. Então, começando pela progressão do jogo, ela já é bem básica. Você vai começar com um protagonista físico, ele vai ser seu quebra-galho por muito tempo na história, sério. Você vai usar ele tanto na Estação Espacial Reta, como ele vai ter muito valor em Belobog, e ele também vai ter muito valor em Xianzhou. Então, até o momento, ele é um dos que você mais vai utilizar. Mesmo que você não upe os talentos, é bom upar o nível dele e colocar um set de quebra, porque aí já dá muita utilidade. Além do protagonista, na Estação Reta você vai ganhar outros 3. Danheng, 7 de março, e a Asta na demonstração do gacha. Danheng e a março você vai trocar mais pra frente, mas a Asta ela também pode ficar até o final de Xianzhou. Ela é um personagem muito forte, a quebra dela ajuda demais. E a quebra literalmente vai ser um quebra-galho, porque eu acho que até o mid-game ou depois do mid-game ela continua sendo muito útil, ela dá bastante dano, além de aplicar certas fraquezas no inimigo. Na Estação Reta ainda, você vai ter introdução ao universo simulado da Herta. Depois que você fizer o tutorial do universo simulado, você vai ganhar a Herta para utilizar também. Ela é um personagem gratuito e você pode estar colocando ela no lugar do Danheng. Nessa parte, você pode escolher entre a Herta e a Serval. No início vai ter muito inimigo com fraqueza a gelo, mas quando você entrar no subterrâneo vai ter muito robô e eles têm mais fraqueza elétrica. Então, para a primeira parte de Belobog vai ficar mais ou menos protagonista, Março, Asta, Serval ou Herta. Isso vai até você liberar a Natasha. Quando você liberar a Natasha, você substitui a 7 de março pela Natasha. Você pode escolher entre manter o protagonista e usar Serval. Eu prefiro manter o protagonista, Herta e Asta. A Asta é essencial, ela vai ajudar muito nas batalhas, então você mantém ela a não ser que você tenha Himeko. E isso também serve para outros personagens como Clara. Se você tiver a Clara, não precisa utilizar o protagonista de físico, você pode fazer a troca. Se você tiver Bronya, você pode trancar pelo Danheng. Então, sempre focando nisso. Se você tirar um T5 cedo e um desses personagens que eu citei tiver o mesmo elemento desse T5, você pode estar fazendo a substituição que não tem problema. Vai funcionar da mesma forma, ele também vai ser muito forte naquele certo período. Além de que T5 também vai ser forte mesmo com desvantagem, dependendo da situação. Chegando em Xianzhou, a história muda um pouco. A maior parte dos inimigos vai ter fraqueza a físico e imaginary. Além desses dois, também vai ter muito inimigo com fraqueza a vento, quantum e gelo. Para início, dá para usar a Herta para farmar, mas eu prefiro trocar ela pelo Danheng mais na frente, porque vai ter boss que vai ter fraqueza a vento. O Danheng ele é muito importante nessa parte da história, então faz muito sentido. Outra coisa é inimigo imaginary. Se você tiver o Elt nessa parte, você tá feito. Se você tiver Sampo no lugar do Danheng, você também vai passar tudo com muita facilidade. Então, Xianzhou foi até onde a gente foi no Closed Beta 3, de história. A explicação é bem rápida dessa parte, então não tem muito erro, não tem muita preocupação. Os inimigos de início também, eles são bem fracos, dá pra farmar tranquilamente, você não precisa upar muitos personagens. Só o set de quebra já facilita muito. Um ou outro personagem você coloca o set de ataque. Ele dá 10% de ataque e dá um dano extra no ataque básico. De resto, o set de quebra pega pra qualquer boneco, até pra healer. Entrando no mid-game, onde você vai focar mais na memória do caos, aqui a coisa é um pouco mais complicada. No começo, você só vai precisar de um time, então vai ser bem básico pra passar.
Mas chega uma parte que vão precisar de 2 times. Nessa parte os inimigos são mais fortes, então você tem que tomar certo cuidado. O exemplo que eu tinha dado antes da Cilly, eu tomei como base esse Memória do Caos. Tem salas que não tem nenhum inimigo com fraqueza quanto. Então você usar ela não daria certo, você teria que escolher outro personagem. Com base nisso, a recomendação de times é mais ou menos assim. Você vai ter um DPS principal, um DPS secundário, e esse DPS secundário, às vezes, ele também vai poder ser o DPS principal, dependendo da sala. Digamos que seu DPS principal era a Cilly. Você entrou numa sala que não tem nenhum tipo de fraqueza contra Quantum, e o seu DPS secundário era a Serval. Você coloca a Serval como DPS principal e adiciona outro personagem para auxiliar ela. O terceiro personagem você escolhe. Normalmente vai ser algum que buffe ou aplique debuff no inimigo, para poder maximizar o dano dos 2 DPS. E para healer você não vai ter muitas opções se não tiver pegado nenhum T5. Você vai ter que escolher entre Março, Natasha e Protagonista de Fogo. Como sempre, a escolha do healer não vai depender só do seu time, vai depender dos inimigos. Se o inimigo tiver fraqueza a gelo, bota Março. Se o inimigo tiver fraqueza a físico, bota a Natasha. Se o inimigo tiver fraqueza a fogo, você coloca o protagonista. Só que o protagonista, ele é mais pra quebra do que pra sustain. O escudo dele eu não acho tão relevante assim. O taunt é muito útil, realmente puxar o agro, tomar o dano é muito bom. Mas o escudo dele é meio fraco, então já é uma desvantagem. Não adianta você puxar o taunt, os bichos te bater, você morrer, e aí quem é que vai defender o time? E caso você utilize um personagem da caça, que é um personagem que tem dano para alvo único, sempre é bom levar um personagem que tenha dano em área, seja ele da erudição ou da destruição. O dano em área facilita a quebra, e inimigos com quebra perdem turno, além de tomar dano extra. Então sempre é útil ter o suporte que ajude nisso, na quebra. Buffs de começo não são tão relevantes assim, porque os personagens não vão ter nível, o ataque base vai ser baixo, então não adianta você buffar o ataque por cento. Por conta disso, sai mais jogo você colocar outro personagem para dar dano, em vez de colocar um buffer. Lá pro mid-game, onde os personagens vão estar um pouquinho mais buildados, vão ter um pouquinho mais de nível, ataque base mais alto, porque você vai ter upado ele e o Light Cone, aí que começa a realmente ter valor. Mas de início, não foque em upar tanto suporte, a não ser que seja uma Bronya, né? Porque a Bronya reseta turno, então é basicamente como se o seu personagem principal ele batesse 2 vezes. Você não tem a Bronya, você tem 2 vezes seu personagem principal praticamente. Elementos repetidos também variam muito. Vai ter sala que você vai ter vantagem em ter personagens com o mesmo elemento. Em outras salas já não é tanta vantagem, sai mais jogo você colocar um personagem que quebra o escudo de minion, porque tem boss que ganha buff, fica imune a dano, não quebra mais escudo, tem muita mecânica desse tipo. Então, tem boss que se você não matar o minion, você leva uma sola. Literalmente, não tem o que fazer. Essa parte das mecânicas você vai pegando mais com o tempo. Enfrenta o boss, vê o que ele faz e se adapta ao que precisa. Futuramente eu pretendo estar trazendo guias sobre isso também, mais focado em boss específico, sala específica e etc. E bom, no geral é isso, foi mais uma introdução. Nos guias de personagem eu vou estar falando mais personagens que combam, que têm utilidade, que servem para quebrar um galho como um DPS secundário ou principal. Então fiquem ligados nos vídeos futuros. Muito obrigado pela sua participação até aqui e até a próxima. Valeu!